Olá, tudo bem? Estamos aqui em uma das entradas da cidade de Jerusalém e à minha direita você vai encontrar ali o palácio do rei Davi, o rei que governou Israel por 40 anos. E eu queria nessa manhã compartilhar aqui um sentimento da palavra de Deus para a sua vida. Na verdade seria algo para esclarecer. Hoje em dia, em alguns locais de reunião, as pessoas fazem, às vezes vende um salgado, às vezes vende uma coxinha, um pastel. E aí as pessoas, alguns cristãos dizem assim: mas isso não pode, está vendendo alimento no templo do Senhor. E lembrando do texto de Mateus capítulo de número 21. Bom, eu quero esclarecer para você ter uma visão mais ampla desse assunto. O que aconteceu em Mateus 21, por que o Senhor foi contra os vendilhões, ali no pátio dos gentios, né? Era um local onde o Senhor estava, e ali onde tinha esse comércio. Eu quero explicar isso baseado no texto que se encontra em Zacarias, no capítulo 11, versículo de número 8, e Zacarias, capítulo 10, versículo 3. Mas antes, quero te pedir, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, deixe aqui os seus comentários, os quais são muito importantes para nós. E quero te pedir outra coisa também. Se você não deu like nos outros vídeos, faça isso por nós, porque aí o YouTube vai fazer uma leitura e vai entender que você está gostando dos vídeos e vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E assim você vai ser alguém que vai estar também ajudando a difundir a palavra de Deus, tá certo? Então, Zacarias capítulo 11, verso 8, eu vou ler aqui, diz assim. Então, vai falar de 3 pastores. Zacarias 11, 8. E destruirei os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. Então, quem são esses 3 pastores? Posso ler também no capítulo 10, versículo 3, vai dizer assim: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como que seu majestoso cavalo na peleja. Então, basta só o texto de Zacarias, capítulo 11, verso de número 3, que fala sobre 3 pastores. Quem são esses 3 pastores citados aqui em Israel? Já ouvi tanta profecia contra os 3 pastores, mas vamos ficar aqui no contexto, vamos ter mais luz nesse texto. Bom, no Antigo Testamento, só 3 tipos de pessoas eram ungidas autoridades em Israel. Quais são essas 3 tipos de pessoas? Primeiro era o rei era ungido, era uma autoridade, um tipo de pastor. O profeta também era ungido, e o sumo sacerdote. Sumo quer dizer principal. Então aqui nós temos 3 guias, ou 3 pastores do povo de Israel. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, há quase 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos, porque o nosso calendário está um pouco errado, ele encontrou esses 3 tipos de pastores. Quais são? Bom, os escribas estavam ocupando a função dos profetas, os anciãos a função do rei, e o sumo sacerdote continuava ocupando a sua função de sumo sacerdote. No sinédrio, que era um tribunal da época, lá tinha o ancião principal, lá tinha o escriba principal e o sumo sacerdote, que é sumo, que é principal. E era uma família que comandava as negociações do templo, onde eles faziam de tudo para que só os animais deles passassem na inspeção e os demais fossem reprovados, mesmo estando qualificados para serem sacrificados. Barulho aí no fundo, mas não tem outro jeito. Essa
negociação do texto lá de Mateus capítulo 21 ocorria no pátio dos gentios, onde Cristo estava. E ali não havia restrições para as pessoas. Era o pátio dos gentios, israelitas, gentios, todas as pessoas podiam estar. Então, nesse pátio, para você entender, se desenvolvia dois tipos de comércio. O câmbio de moedas para judeus estrangeiros que vinham de todas as nações, né, pagar os seus impostos, imposto do templo, né? Tinha uma taxa que tinha que pagar para ali entrar no templo. Também tinha a venda de animais que já eram aprovados pela inspeção, né, tendenciosa com interesses comerciais. Ou seja, eles faziam inspeção nos animais que chegavam de outros lugares, reprovavam e só aprovavam os deles. Então a ira do Senhor foi contra esse comércio injusto que visava somente o lucro. Isso não tem nada a ver com a irmã vender uma coxinha, um salgado na porta da igreja ou no local de reunião para ajudar um grupo de jovens. Não tem nada a ver. Não há ali uma exploração. A coxinha não é vendida a R$100. Se fosse, seria, eu diria, a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Então, a ira do Senhor foi contra esse tipo injusto que explorava e visava somente o lucro. Então, você vai descobrir o seguinte, que esses três tipos de pastores, infelizmente, né, hoje nas denominações, eles ainda existem e penduram, né? E ainda tem pessoas sendo exploradas com chave da unção, R$100, né? Terra de Israel. Eu estou aqui em Israel, vou levar um pouco de terra, vou dividir para os irmãos, pedir uma oferta pela terra de Israel. Isso é um absurdo, né? Água de Israel, água do Jordão. E o povo que não tem conhecimento da palavra de Deus é manipulado. Então, nessa manhã, eu estou querendo esclarecer para você o que são esses três pastores da época e por que o Senhor, lá no capítulo 21 de Mateus, ele se irou contra os vendilhões do templo. Porque ali havia uma exploração, algo tendencioso, tá certo? E aí nós podemos ver assim, ó, todo o cenário aí, ó, de Israel, ou melhor, de Jerusalém, nessa entrada aqui do templo. Algo tremendo. E eu queria que você, se pudesse, nos desse um like. Nós estamos aqui nessa excursão em Israel. Deus te abençoe grandemente. Tenha um ótimo dia e até a próxima.